Volto aos meus 4 anos e, de repente, vi uma menina. Ela atravessa a rua e vai beijar a mão de um padre. Durante toda a minha infância na Rua Alegre, havia sempre um padre e sempre uma menina para lhe beijar a mão. A menina sumiu, como se jamais tivesse existido. Depois que o padre dobrou a esquina, os cegos apareceram. Eram 4 e um guia. Estavam de chapéu, roupa escura, colarinho, gravata, colete. Juntaram-se na esquina da farmácia e tocaram violino. Fui ver de perto os ceguinhos. Tocaram uns 20 minutos. No fim, o guia passou o pires. Cada um pingou seu níquel. Então, voltei correndo para casa. Não falei com ninguém. Meti-me na cama. Minha vontade era morrer. Fechei os olhos, entrelacei as mãos. Morrer. Minha mãe entrou no quarto e me disse. O que é que você comeu? Comecei a chorar, perdido, perdido. E de repente, uma certeza se cravou em mim. Eu ia ficar cego. Aos 30, 35, 40, eu sonhava com cegos. Quando minha família já ia sair de aldeia campista para Tijuca, aconteceu. Um menino que brincava muito comigo apanhou um canário e picou com alfinete os olhos do passarinho. Eu me senti aquele canário de olhos furados e me imaginei cego, em casa, vagando por entre mesas e cadeiras. Meninas, senhoras, visitas teriam pena de mim, amor por mim. Na rua diriam: naquela casa mora um menino cego. Mas quando mudamos para Tijuca, já não estava tão certo se seria mesmo eu o cego. Até os 10 anos, 12, não tive medo da treva. Houve um momento em que teria a vaidade de ser o único menino cego da rua. Mas o tempo foi passando, e o pavor veio com a idade. Adulto, eu não fazia mistério. Se eu ficar cego, meto uma bala na cabeça. Não, uma bala na cabeça, daria um tiro no peito. Muitos anos depois, conheci Lúcia. Lembro-me de que, numa de nossas conversas, falei-lhe assim: desde criança tenho medo de ficar cego, mas se isso acontecesse, eu. Fiz a pausa e completei. Eu meteria uma bala na cabeça. Isso era, e não era uma agressão sentimental, uma espécie de terrorismo. Afinal, o amoroso é sincero até quando mente. No fundo, as minhas palavras queriam dizer outra coisa. Ou seja, mesmo cego, eu viveria se você me amasse. Mas essas notas não estariam completas se eu não lhes acrescentasse uma explicação. Quero dizer que o medo de uma cegueira utópica, apenas sonhada, me tornou humanamente melhor. Ou, se não me tornou melhor, me deu a vontade obsessiva de ser bom. Mas, como ia dizendo, continuou o meu romance com Lúcia. Pouco a pouco fui dizendo as coisas que são tudo para mim. Todo amor é eterno e se acaba não era amor. E dizia: quem nunca desejou morrer com um ser amado, não amou, nem sabe o que é amor. As nossas conversas eram tristes, porque o amor nada tem a ver com a alegria e nada tem a ver com a felicidade. Quando nos casamos, eu lhe disse: nem a morte é a separação. Ela concordou que nada é separação. Depois, a gravidez. Se for menina, o nome é Daniela, disse Lúcia. Achei um nome doce e triste. Gosto dos nomes tristes. Uma noite, Lúcia foi internada às pressas, na Casa de Saúde São José. Parto prematuro. Foi uma correria de médicos e enfermeiras. Dr. Valdir ia fazer o parto. Tudo aconteceu numa progressão implacável. Daniela nasceu e não queria respirar. Dr. Marcelo Garcia fazia tudo para salvar aquele sopro de vida. De manhã, quase a perdemos. A irmã de Lúcia, desesperada, batizou minha filha no próprio berçário. Dr. Cruz Lima, Dr. Marcelo Silva Borges lutaram corpo a corpo com a morte. Mudaram o sangue da garotinha e ela sobreviveu.
Lúcia quis ver a filha no dia seguinte e veio numa cadeira de rodas empurrada por sua mãe. Voltou chorando e dilacerada de felicidade. Também fui espiar Daniela pelo vidro do berçário. Uma enfermeira aparece e me pergunta risonhamente. O senhor é o avô? Respondi vermelhíssimo. Mais ou menos. Mais uma semana, Lúcia e Daniela vinham para casa. Tão miudinha a garota, meu Deus, que cabia numa caixa de sapatos. 2 meses depois, Dr. Abreu Fialho passa na minha casa. Viu minha filha, fez todos os exames. Meia hora depois, descemos juntos. Ele estava de carro e eu ia para a TV Rio. Ofereceu-se para levar-me ao posto 6. No caminho, foi muito delicado. Teve muito tato. Sua compaixão era quase imperceptível. Mas disse tudo. Minha filha era cega.